Nesta videoaula de hoje vamos fazer uma coisa inusitada. Olha só, no final de semana me apareceu por aqui um monte de gente e eles queriam comer no almoço costelinha de porco com abóbora. Fizemos, só que no outro dia já não queriam mais as sobras. Pode isso, produção? Bom, eles não querem, mas eu quero. No ar, pão caseiro feito com sobras de costelinha de porco desfiada com abóbora. Quem vem? Comece peneirando e misturando muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 100 gramas de manteiga ou margarina em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até que forme um creme bem liso. Coloque agora 500 ml de água morna e mexa até que fique tudo muito bem misturado. Coloque agora de uma só vez neste creme a mistura de farinha de trigo com fermento biológico seco. E comece a misturar com uma colher de pau até que essa massa fique bem lisa. Vá acrescentando agora e aos poucos mais cerca de 700 gramas de farinha de trigo peneirada, sempre aos poucos. Se não precisar de colocar toda a farinha, não coloque. Vá fazendo este processo mexendo com a colher de pau sempre depois de cada adição de farinha de trigo. Faça isso até que você não consiga mais mexer com a colher de pau. E neste momento, comece a mexer com as pontas dos dedos até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e também das mãos. Passe a massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar a massa levemente até que ela fique bem macia e elástica. Pincele óleo em um recipiente, coloque a massa, cubra com filme plástico e deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos. Depois deste tempo, pincele óleo em toda a bancada, coloque a massa e comece a mexer nela somente para que ela perca a fermentação e volte ao seu estado normal. Abra esta bola de massa em um retângulo de 80 cm de comprimento por 30 cm de largura, ou mais próximo disso que você conseguir. Pressione com as pontas dos dedos as laterais do retângulo de massa aberto. Isso vai ajudar na colagem da massa na hora de enrolar. Pincele na superfície de toda a massa aberta a mistura de ovo batido com açúcar. Isso vai ajudar na colagem do recheio. O recheio deve ser colocado agora. Aqui são 500 gramas de costelinha de porco desfiada com abóbora, misturada com 50 gramas de queijo tipo parmesão ralado para dar gosto e 1 colher de sopa de orégano. Coloque todo o recheio somente na metade da massa no sentido da largura. 15 cm de massa com recheio e 15 cm de massa sem recheio. Isso vai facilitar e muito para que o recheio não escorra tanto no forno na hora de assar. Respeite 1 cm das margens do retângulo de massa sem colocar recheio.
Tente amassar a abóbora se tiver em pedaços ainda. Comece agora enrolando o retângulo de massa no sentido da largura. Enrole e deixe esse rolo bem apertado. Pressione com as pontas dos dedos as duas laterais inferior e superior do cilindro de massa para fechar bem. Deixe o cilindro de massa sempre com as dobras para baixo. Agora corte as duas pontas em 1 centímetro, a parte inferior e a parte superior, para que esta parte de 1 centímetro no final não fique sem recheio na hora de assar. Meça e corte no cilindro de massa 8 pães de mesmo tamanho. Não precisa medir, gente. Eu só faço isso aqui para que você entenda todo o processo. Coloque cada pão já modelado na forma já untada e enfarinhada, sempre com as dobras para baixo. Esses pães precisam ficar bem juntos, pois o ideal é que eles cresçam para cima e a forma não se iluda. Nesse caso aqui deve ser pequena mesmo. A forma pequena aqui vai surtir o efeito para que o pão cresça somente para cima. Pincele a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão. Coloque uma outra forma retangular vazia embaixo desta que já está com os pães, para que os pães não queimem a parte de baixo na hora de assar. Deixe esses pães descansarem até que um encontre um ao outro ainda dentro da forma. Depois desse tempo de descanso e com os pães já crescidos para cima, salpique 50 gramas de queijo tipo parmesão ralado na superfície de cada pão. Agora, leve os pães para assarem em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos até que dourem levemente a superfície de cada pão.